A graça esteja convosco. Essa não é apenas a minha forma de saudar vocês hoje, mas é também a forma como termina a carta de Paulo aos Colossenses. Se você abrir na última página do livro de Colossenses, você vai encontrar essa frase: a graça esteja convosco. E que propositalmente também é o título do sermão de hoje. A graça esteja convosco. Isso significa que depois de 3 meses fazendo a exposição do livro de Colossenses, através de uma série que nós chamamos de Supremo Cristo, hoje nós estamos concluindo essa série para a glória do nome do Senhor e para a edificação da sua igreja na terra. Louvado seja o Senhor por isso. E é muito bom nós termos essa comunhão, essa alegria, né? Num mundo em que as pessoas estão dando cadeiradas umas nas outras, né? O Senhor, por sua graça, tem produzido em nós e em nosso meio comunhão, alegria, unidade e desejo de edificação mútua. Nós louvamos ao Senhor por isso. Então hoje estamos encerrando essa série com gratidão no coração. E em breve nós estaremos começando uma nova série. Por isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 4. Essa última passagem ela é um pouco extensa, por isso eu peço a sua atenção para que nós leiamos esse trecho e sejamos edificados ainda mais uma vez dentro da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 18. O texto diz assim, irmãos: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. Desculpe. Eu o estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Onésimo, que é um de vocês, irmão fiel e amado, irá também. Eles vos informarão de tudo o que acontece aqui. Cumprimentam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções. Se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, chamado Justo. Dentre a circuncisão, são só esses os meus cooperadores no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vós, como também pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia, e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de lida entre vocês, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses. E procurai ler também a carta de Laodiceia. E dizei a Arquipo, ou Arquipo, cuida do seu ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça esteja convosco. Irmãos, esse é o último trecho da carta de Paulo aos Colossenses. Eu fico imaginando aqui Paulo ditando
falando essas palavras e um amanuense escrevendo. Tudo aquilo que Paulo dizia sob a orientação do Espírito Santo. E aqui nós percebemos o cuidado de Paulo em escolher e designar pessoas adequadas para que levassem algumas cartas a algumas igrejas, dentre as quais estava a igreja de Colossos. Os versículos 7 a 9 desse texto que nós lemos, eles nos revelam quem foram os portadores das cartas de Colossenses, de Filemão, provavelmente de Efésios, e também uma carta chamada Carta aos Laodicenses, que aprove ao Senhor que não fizesse parte do cânon cristão. O cânon é a lista de livros que nós consideramos inspirados. Então, essa carta aos Laodicenses, nós não sabemos qual foi o paradeiro dela, ela foi perdida, mas o texto está fazendo menção dessa carta aqui. Em primeiro lugar, irmãos, e principalmente, Paulo responsabiliza Tíquico pela entrega da carta aos Colossenses, para dar destino a essa carta, né? E ele descreve esse tal Tíquico como irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. E se nós estudarmos um pouco a respeito desse personagem, Tíquico era um companheiro de viagens missionárias de Paulo. Ele era cooperador e representante do apóstolo Paulo diante das igrejas. E ele estava pronto não só para levar a carta, como também para entregar aos colossenses. E naquela época era muito comum que os portadores de uma carta também fizessem explicações com respeito à situação de quem enviou a carta e até interpretações com respeito ao conteúdo da carta. Então, Tíquico está preparado, está sendo enviado pelo apóstolo Paulo para levar essa carta aos Colossenses. Em segundo lugar, Paulo também responsabiliza e envia um homem chamado Onésimo como portador dessas cartas que eu mencionei. E dentre elas está a carta de Colossenses, né? Onésimo, ele era um escravo fugitivo do seu senhor, que era um senhor chamado Filemão, que residia em Colossos. E então, esse Onésimo, ele, ao fugir do seu senhor, ele acabou encontrando com o apóstolo Paulo em situações de prisão e acabou se convertendo ao Senhor pelo poder do Espírito Santo e a pregação de Paulo. Agora, esse Onésimo é enviado de volta a Filemão, inclusive como um dos portadores dessa carta também. Então, esses são os dois responsáveis por levar a carta aos Colossenses. Mas Paulo também faz uma descrição de Onésimo aqui no texto. Ele diz, Onésimo que é um de vós. Então, nós descobrimos pelas palavras de Paulo que Onésimo ele era também colossense, né? E ele é um irmão fiel e amado, é assim que Paulo o descreve. Então, tanto Tíquico quanto Onésimo tinham a missão de informar os colossenses a respeito da situação de Paulo na prisão, para que o coração daqueles que estavam preocupados com o apóstolo Paulo fosse confortado pelas palavras, então, de Tíquico e de Onésimo. Uma coisa interessante é que quando foi pregado aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 11, nós vimos que está escrito que em Cristo não há mais escravo ou homem livre, mas que Cristo é tudo em todos. E Paulo, nesse texto, ele está aplicando essa verdade, porque ele envia Tíquico, um homem livre, e ele também envia Onésimo, um escravo, chamando ambos de irmãos amados. Então, Paulo está demonstrando que ele não trata, vamos dizer assim, Tíquico como irmão amado, mas Onésimo, não, você é um escravo. Não. Paulo chama os dois de irmãos amados, mostrando que o evangelho derruba essas barreiras sociais. Ou seja, todos os que fazem parte da família de Deus possuem o mesmo valor, não havendo distinções ou segregações no corpo de Cristo.
Segundo a palavra do Senhor, Cristo é tudo em todos os cristãos. E nós podemos exercer papéis diferentes no lar, na igreja e na sociedade, mas todos os salvos fazem parte do edifício de pedras vivas que Deus está construindo para si mesmo e para a sua própria glória. O corpo de Cristo não está dividido entre homem e mulher. O corpo de Cristo não está dividido entre ricos e pobres. O corpo de Cristo não está dividido entre brancos e negros. Não está dividido entre judeus e gentios. E não está dividido entre escravos e livres. Mas todos a uma estão sendo conformados à imagem de Jesus Cristo pela obra do Espírito Santo. No reino de Deus, tanto o Tíquico quanto o Onésimo, eles podem trabalhar juntos sabendo que Deus não faz acepção de pessoas. Ambos sabem que são aceitos por Deus, não pelo que eles fizeram ou pelo que eles mesmos deixaram de fazer, mas pela graça de Deus que entregou Cristo para morrer por todos os pecados de todos os seus escolhidos. Louvado seja o Senhor por isso. É isso que nós vemos do versículo 7 até o versículo 9. E então nós entramos na segunda parte desse texto, que compreende os versículos 10 até o versículo 15, onde Paulo envia uma série de cumprimentos dos seus cooperadores para os colossenses e para outros destinatários específicos. Em primeiro lugar, ele envia aos colossenses cumprimentos de 3 dos seus cooperadores que são judeus. Isso nós vemos nos versículos 10 a 11. O apóstolo se refere a esses judeus como únicos cooperadores no reino de Deus, dentre a circuncisão, que estavam ainda sendo um consolo para ele. E aqui então Paulo vai enviar cumprimentos aos colossenses, em primeiro lugar de um homem chamado Aristarco. E você que está prestes a ter um filho, fica a sugestão do nome aí, ó. Tem alguns nomes nessas listas de Paulo que são bastante sugestivos para colocar nos filhos. Olha só, Aristarco, que também era um companheiro de viagens de Paulo e foi descrito por ele como meu companheiro de prisão. Em segundo lugar, além de Aristarco, Paulo envia aos colossenses cumprimentos de Marcos. Marcos já é um nome mais conhecido de nós. Ele é o primo de Barnabé. E é aquele mesmo Marcos que, em determinada circunstância, ele estava numa viagem missionária com Paulo e Barnabé e ele voltou atrás, né? Ele acabou desistindo da viagem missionária, de forma que quando Barnabé quis levar novamente o primo dele em outra viagem missionária, Paulo não concordou, porque Marcos tinha desistido uma vez. E aí houve uma dissensão entre Paulo e Barnabé, de forma que eles acabaram se separando no caso dessa missão e seguindo caminhos diferentes. Porém, ao longo do tempo, o Evangelho da Graça, trabalhando tanto no coração de Marcos, quanto no coração de Barnabé, quanto no coração de Paulo, fez com que esse trio se reconciliasse, né? De forma que quando Paulo está escrevendo no final da vida dele, ele vai dizer: alguém me envia Marcos porque ele me é muito útil. Então a concepção de Paulo a respeito de João Marcos mudou. E aliás, esse João Marcos, ele é o que escreve o primeiro evangelho. Cronologicamente falando, ele é o que escreve o primeiro evangelho que nós temos, que é o evangelho de Marcos, né? Então ele é um evangelista. E que mais? Além dos cumprimentos de Aristarco e de Marcos, Paulo também envia aos colossenses os cumprimentos de um homem chamado Jesus, o Justo. E aqui, obviamente, ele não está falando de Jesus Cristo, mas ele está falando de alguém que tem o mesmo nome de Jesus Cristo, e ali, o nome de Jesus, né? E esse nome Jesus, lá no primeiro século, entre os judeus, era um nome muito comum. Então, nós não temos muita informação a respeito de quem é esse Jesus, mas não é o Cristo, tá? Paulo, portanto, enviou cumprimentos aos colossenses desses 3 irmãos judeus. Qual o nome deles? Aristarco, Marcos e Jesus, que por algum motivo era chamado de o Justo. Depois disso, Paulo ele vai enviar aos colossenses cumprimentos de 3 cooperadores que não são judeus, que são gentios. Nós vemos isso do versículo 12 até o versículo 14. Olha só.
Paulo primeiro envia aos Colossenses cumprimentos de um homem chamado Epáfras, que também é um companheiro de viagens de Paulo, e que no começo da carta aos Colossenses ele descreve como amado conservo, fiel ministro, e ele também diz, é um de vós. Que mais que tem mais um ponto aqui, ó, servo de Jesus Cristo. É assim que Paulo descreve Epáfras. Fiel ministro, servo de Jesus Cristo, ele também é um colossense e ele é um amado conservo no Senhor. E esse mesmo Epáfras, irmãos, ele é o pastor da igreja de Colossos. Ele é o pastor da igreja de Laodiceia. Ele é provavelmente o pastor também da igreja de Hierápolis. Dá trabalho cuidar de uma igreja, imagina de 3. Mas ele é pastor dessas 3 igrejas, provavelmente. E foi ele que informou Paulo a respeito da heresia e da situação da igreja de Colossos, para que Paulo escrevesse essa carta aos Colossenses. E é interessante que aqui, Paulo ele não somente envia cumprimentos de Epáfras, como ele também recomenda Epáfras às próprias igrejas que Epáfras pastoreava. Isso pode parecer estranho. Por que será que Paulo está recomendando o próprio pastor à igreja de Colossos? Talvez porque essas igrejas tivessem acostumado com a presença de Epáfras e já não estavam mais dando atenção e valor às palavras de Epáfras, ao seu ensino, ao seu encorajamento, às suas admoestações, ao seu cuidado pastoral, mesmo ele sendo descrito como um fiel servo no ensino da palavra. O próprio Jesus disse, que o profeta não tem honra na sua terra. O próprio Cristo, a Bíblia vai dizer que os irmãos dele não criam nele. Então, isso não é um privilégio de Epáfras, ser rejeitado pelo povo que ele pastoreia. Isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje. É mais fácil as pessoas ouvirem uma pessoa de fora do que ouvirem os da casa. Mas pela misericórdia do Senhor, eu louvo ao Senhor porque o Senhor também tem usado os da casa para construir e fazer com que a vontade dele continue sendo realizada em nosso meio. Mas o que Paulo fala de Epáfras aqui? Versículos 12 a 13. Ele sempre luta por vocês em suas orações, para que vocês permaneçam amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Eu sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vocês, como também pelos laodicenses e pelos de Hierápolis. Parece então que Paulo, de alguma forma, ele está admoestando essas comunidades, ele está encorajando essas comunidades a valorizarem o Epáfras, que era o líder dessas comunidades, Perdão. Ele é um ministro fiel, ele é um servo de Jesus Cristo. Epáfras é alguém que não só orava pelas igrejas que ele pastoreava, mas que ele, segundo Paulo, ensinava a igreja em toda a vontade de Deus. Ele era, de fato, um pregador servo fiel. E aqui, em segundo lugar, Paulo vai enviar saudações gentílicas de um homem chamado Lucas, que também é mais conhecido de nós, que ele é um dos companheiros de viagens de Paulo também, e nós sabemos que ele é um médico grego, e ele é o único autor gentil, o único autor não judeu de algum livro do Novo Testamento, que na verdade são 2, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo envia saudações de Lucas, e por último, encerrando aqui a lista de saudações dos cooperadores gentílicos, Paulo envia aos Colossenses os cumprimentos de um homem chamado Demas, que por enquanto estava ao lado de Paulo, mas era um discípulo que em breve também o abandonaria. Por fim, irmãos, depois de enviar cumprimentos dos cooperadores judeus e dos cooperadores gentios, Paulo lhe pede aos Colossenses que alguns cumprimentos sejam enviados para os irmãos que estavam em Laodiceia, para uma mulher que se chamava Ninfa e para uma igreja que se reunia na casa de Ninfa. Lembrando que o contexto do primeiro século, as pessoas não tinham um salão como esse para se reunir, elas se reuniam nas casas. Então Paulo está aqui
enviando saudações por meio dos colossenses aos laodicenses, à ninfa e à igreja, a comunidade que se reúne na casa de Ninfa. E aí então, depois de tratar dos portadores da carta, versículos 7 a 9, e de enviar uma série de cumprimentos, versículos 10 a 12, Paulo agora tratará dos assuntos finais e da despedida da carta. Perdão, nos cumprimentos é 10 a 15. E agora ele vai tratar dos assuntos finais e da despedida, versículos 16 a 18. E aqui, irmãos, Paulo aborda 4 assuntos antes de finalizar essa carta. O primeiro assunto é uma instrução para que as cartas fossem lidas no culto público. Paulo ordenou que a carta que ele escreveu aos Colossenses fosse lida na igreja dos Laodicenses. E Paulo ordenou que a carta que foi escrita aos Laodicenses fosse lida em Colossos. E essa carta deveria ser lida publicamente. E isso já é um sinal muito claro de que as cartas que os apóstolos estavam escrevendo ali no primeiro século já estavam começando a ser reconhecidas como palavra de Deus dentre o povo. Porque o que os judeus liam na sinagoga quando eles se reuniam? Eles liam o Antigo Testamento, eles liam a palavra de Deus, eles liam a Escritura. E agora as cartas dos apóstolos estão sendo lidas publicamente nas igrejas, mostrando que essas cartas, então, teriam autoridade normativa sobre a igreja. E tem até os dias de hoje, né? Porque a maior prova disso é que nós estamos lendo a carta de Paulo aos Colossenses faz 3 meses aqui e estamos aplicando a realidade da igreja. E o próprio Paulo, ele tinha esse entendimento de que as suas cartas eram palavra de Deus, porque em 1 Tessalonicenses 2,13 ele vai dizer: por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavras de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Então Paulo está dizendo, vocês receberam as minhas cartas como palavras de Deus. E aí ele diz, como de fato é. Então Paulo tinha consciência de que o que ele estava escrevendo sob a orientação do Espírito Santo, e que esses escritos não eram escritos comuns, mas eles deveriam se tornar normativos para a igreja. A aplicação e a interpretação de Cristo à igreja nós encontramos nas cartas do Novo Testamento. Esse é o primeiro assunto que Paulo aborda nessa conclusão da carta. O segundo assunto é que Paulo envia um encorajamento pastoral para um pastor chamado Arquipo, versículo 17. Irmãos, Arquipo ele é mencionado na carta de Paulo a Filemão, e alguns estudiosos entendem que o Arquipo ele é filho de Filemão, e ele é o pastor da igreja que se reúne na casa da família ali de Filemão. Nós não sabemos se essa informação é verdadeira, mas alguns estudiosos acreditam nisso. Paulo está terminando a carta e ele faz questão de dar um breve encorajamento com palavras no versículo 17, dizendo: Arquipo, cuida do seu ministério que recebestes do Senhor, para que o cumpras. E sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo mostra nesse texto que os pastores também precisam de cuidado e de encorajamento no Senhor. É aquela velha pergunta, quem cuida de quem cuida? Né? Na realidade, segundo as Escrituras, o pastor ou os pastores, eles precisam pastorear a comunidade, e a comunidade também precisa cuidar e pastorear os seus pastores. Paulo, ele abre um espaço no finalzinho da carta para encorajar um irmão que está com uma igreja reunida na varanda da casa dele. Arquipo, né? Arquipo, cumpre seu ministério. Nós não temos muitas informações sobre Arquipo. Mas olha só, imagina Arquipo sabendo disso,
Imagina Arquipo reunido aos cristãos colossenses e, de repente, uma mensagem direta para ele. Cuida do seu ministério. Persevera. E aí, de repente, Arquipo, eu acredito que ele é confortado por essa mensagem. De alguma forma, ele é acolhido por essa mensagem. E a gente vê uma sensibilidade muito grande do apóstolo Paulo em mencionar esse irmão no finalzinho da carta. E muitas vezes a gente tem uma postura em relação a pastoral de igrejas, que é tipo assim, ó, o pastor é aquele que tem que estar com uma sirene disponível a qualquer momento que eu precisar. Em certa medida isso é verdade. Em certa medida o pastor ele vai estar atento às necessidades do rebanho. No entanto, muitas vezes as necessidades dos pastores não são percebidas, né? E aqui no caso, Paulo ele está mostrando para os colossenses uma forma de sempre lembrar daqueles que são líderes na igreja. Lembra, olha só, ele recomendou Epáfras para a própria igreja que ele pastoreia, dizendo, fica atento aí no Epáfras, o fiel conservo, fica atento aí no Arquipo, Arquipo, você fica firme aí, segue constante. Olha só que interessante como Paulo, ele entende que pastores eles não são uma máquina que tem que estar disponível o tempo todo, mas são pessoas que também precisam de encorajamento, que precisam de ombros, né, nos quais possam se apoiar, como foi também desde o Antigo Testamento, quando Moisés tem ali o apoio de Arão e Ur. Enfim, nós necessitamos desses apoios na igreja local. O terceiro assunto que Paulo traz aqui é uma assinatura paulina do próprio punho para autenticação da veracidade da carta. Acontece, irmãos, que muitos falsos mestres do primeiro século enviavam cartas falsas e escreviam lá, apóstolo Paulo. Olha só que situação. Ensinavam doutrinas falsas e colocavam a carta em nome de Paulo. Por esse motivo, Paulo teve que desenvolver uma assinatura de autenticação para que a carta fosse reconhecida como verdadeira pelos destinatários. E eu imagino que essa assinatura de Paulo devia ser bem feia para ninguém imitar. Ele faz ali uma assinatura, e é interessante que quando ele está terminando 2 Tessalonicenses, ele diz no 3,17, eu, Paulo, vos cumprimento de próprio punho, meu sinal em cada carta. É assim que eu escrevo. E agora ele diz para os colossenses, eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho. Paulo está dizendo, fui eu realmente que enviei essa carta. Para caso alguém olhasse e falasse, mas a letra mudou. Mudou porque era um amanuense, ele estava falando e o amanuense estava escrevendo. E agora, no final da carta, Paulo vem com o próprio punho e ele escreve. Então, ele dá aqui um atestado de veracidade para a carta. Então, a carta de Colossenses, nós podemos ter certeza de que é uma carta genuinamente paulina. E aqui eu chego no quarto e último assunto que Paulo aborda rapidamente antes de encerrar o conteúdo dessa carta. É um pedido de oração. Paulo vai terminar com um pedido de oração. Ele diz, lembrai-vos das minhas algemas. E aqui tem uma coisa muito interessante. O apóstolo Paulo não se considerava uma pessoa autossuficiente. Ele sabia que ele precisava da igreja. Ele sabia que ele precisava dos irmãos. Ele sabia que ele precisava de cooperadores. Ele sabia que ele precisava de pessoas ao lado dele, de apoio, de oração. Então, antes de dizer suas últimas palavras no livro, ele diz, não se esqueçam, lembrai-vos das minhas algemas, das minhas prisões. E aí, depois de ter dito essas 4 coisas que eu falei, quais? Se você não conseguiu pegar, a primeira, uma instrução para que as cartas fossem lidas em público. A segunda, uma palavra de encorajamento pastoral a um pastor chamado Arquipo. A terceira, uma assinatura paulina de próprio punho para a autenticação final da carta. A quarta, um pedido de oração do apóstolo Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. E aí então, e somente então,
Assim como ele começou a carta aos Colossenses dizendo, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, agora ele termina a carta dizendo, a graça esteja convosco. A graça esteja convosco. E aqui eu quero trazer aplicações muito simples. Eu acredito que esse é um daqueles textos que, se o pastor puder escolher os textos que ele vai pregar a cada domingo, eu acho que ele não escolhe esse aqui. Porque vocês viram o tanto de detalhe que tem nesses textos? Nesse texto, por exemplo. Vocês viram o tanto de tempo que eu estou falando aqui e só expondo o que tem nesse texto? Então os pastores vão olhar para esse texto e vão falar, não, esse aqui eu não vou escolher não. Mas nós acreditamos que toda a Escritura é divinamente inspirada. E, portanto, ser fiel a Deus inclui, como pastor, você expor todo o conselho de Deus. Tudo que Deus falou na palavra é importante. Aí talvez você olhe para esse texto, mas o cara está mandando cumprimentos, já está ali nos 45 do segundo tempo, falando umas coisinhas, só algumas instruções. Esse aí não podia pular, esse aí não podia deixar de lado. É claro que não. Não pode. É a palavra de Deus. E nós estamos aqui sendo fiel, expondo. Mas a gente também tem que tomar cuidado ao aplicar o texto para não aplicar algo que o texto não está dizendo. Então eu quero trazer 3 aplicações muito simples. A primeira é que o novo homem, nascido do Evangelho pelo poder do Espírito, ele vive em comunidade. E ele comunga com outros irmãos cooperadores e igrejas locais. O novo homem, ele não vive como uma ilha. O novo homem, ele não vive como se ele não precisasse de ninguém. O novo homem, ele não vive em torno da sua própria vida, resolvendo os seus próprios problemas para o seu próprio interesse. O novo homem, ele não vive para si mesmo. O novo homem, ele vive em comunidade. O novo homem, ele faz parte da igreja de Cristo Jesus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O novo homem não diz Deus sim, igreja não. O novo homem não fica em casa dizendo, não preciso ir para a igreja. Quando der eu vou e está ótimo. Não, o novo homem ele não vive dessa forma. O novo homem ele entende que a igreja é a família de Deus. O novo homem ele entende que a igreja é o corpo de Cristo. O novo homem entende que a igreja é o templo do Espírito. Eu não estou falando do salão, eu estou falando da reunião dos santos, as pedras vivas que adoram o nome do Senhor. O novo homem, ele não vive isolado, porque viver isolado é rebelar-se contra a sabedoria de Deus que disse, não é bom que o homem viva só. O novo homem, ele vive para a glória de Deus, com outros irmãos. Ele vive numa esfera de encorajamento mútuo. Ele vive numa esfera de cuidado mútuo. Ele vive com outras pessoas alegre, celebrando aquilo que Cristo conquistou por nós. O novo homem não diz que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. O novo homem não vai dizer como Caim, por acaso sou guardador do meu irmão? Se ele não veio, o problema é dele. Se ele não está vindo, o pastor que vai atrás. O novo homem, ele entende o seguinte, eu estou em aliança com o Cristo, que é o cabeça da igreja. E estou em aliança também com esses irmãos, ao fazer parte da membresia. E, portanto, nós cuidaremos uns dos outros. Nós amaremos uns aos outros. Nós congregaremos. E se um estiver desanimado, nós animaremos esse irmão na fé. E se alguém estiver precisando de encorajamento, o que nós faremos? Nós encorajaremos esse irmão. E se alguém estiver precisando de admoestação, o que nós faremos? Admoestação ao irmão. E é assim que Deus faz para que a comunidade dele cresça. E eu não estou falando de número, eu estou falando de crescimento espiritual, na fé e na caminhada com Jesus Cristo. É impressionante, irmãos, que nesse pequeno trecho que nós lemos,
Pequeno não, ele é longo, né? Mas Paulo ele faz uma menção de pelo menos 12 nomes, entre portadores de carta, cooperadores judeus, cooperadores gentios, pessoas e igrejas diversas. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele não era uma ilha. Nem preso Paulo era uma ilha. Ele estava em contato com esses crentes, ele estava em contato com essas igrejas, ele permanece ligado a esses irmãos, ele permanece interessado nesses irmãos. Paulo descreve as características dos irmãos. Você percebe isso? Depois lê em casa esse texto. Ele vai falar de Tíquico, ele fala, irmão amado, fiel conservo. Ele vai falar de Epáfras. Epáfras, ele é um dos colossenses, ele é o pastor, e ele vai descrevendo cada um dos personagens que ele está citando, mostrando que não são contatos, como a gente fala no nosso mundo de hoje, mas são pessoas que Paulo conhece. E pessoas que mesmo Paulo estando preso, ele ainda tem um compromisso com elas. Ele ainda vai atrás delas. Gente, você consegue imaginar o Arquipo? Eu não sei o que estava acontecendo na igreja do Arquipo. Eu não faço ideia. Mas você imagina o Arquipo lá desolado com os problemas da igreja. E de repente chega um cantinho de uma carta dizendo, ei, cumpra o teu ministério. Eu fico imaginando o Arquipo com uma frase, porque às vezes o que a gente precisa não é muito, é só uma frase. É só uma frase que às vezes seu irmão precisa. Às vezes ele está numa semana tão difícil, e você manda uma mensagem para ele, você manda um versículo que diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E aqui, obviamente, não é uma promessa. Não está dizendo que você vai ter tudo o que você quer. Mas está dizendo que porque o Senhor é o seu pastor, já não te falta mais nada, porque o nosso pastor nos basta. Sabe, Paulo, ele está preso, mas ele está instruindo. Paulo está preso, mas ele está doutrinando. Paulo está preso, mas ele está ensinando. Paulo tem um compromisso com essas pessoas. E talvez a gente olhe e fale, mas por que, Paulo? Por que você está preso e ao invés de você dar uma de Michael Scofield, de tentar fugir da prisão, arrumar um plano, fazer uma tatuagem no corpo, desenhar o mapa da prisão para fugir, você está preocupado com o pessoal que está lá em Herápolis. Paulo está em Roma. Paulo está em Roma, mas aí ele está lá, em Herápolis, mandando abraço para o pessoal de Laodiceia, mandando cumprimentos para o pessoal que está em Colossos. Gente, se não é o evangelho que faz isso, é quem? A gente não consegue conversar com os nossos vizinhos, a gente não consegue dar bom dia para quem mora na mesma calçada que a gente. Mas Paulo está preso, e ele está mandando mensagem para quem está lá do outro lado. Obrigado. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo, que nos capacita a negarmos a nós mesmos e lembrarmos que a vida não é sobre o meu universo e o meu umbigo. Por isso que Filipenses vai dizer, cada um pense não somente naquilo que é seu, mas o que também é dos outros. Quanto tempo da nossa semana nós gastamos em torno de nós mesmos? E quanto tempo da nossa semana nós gastamos em torno de outras pessoas? Esses somos nós. Natureza pecaminosa, envolvida com o nosso próprio reino para a nossa própria glória. Mas Jesus falou, você quer me seguir? Primeira coisa, pega um papel, a caneta, anota. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gente, essa vida individualista, de sair de casa no ar-condicionado e chegar no ar-condicionado, não ver ninguém, não conversar com ninguém, essa é a vida do homem velho, do velho homem, da natureza humana pecaminosa, caída e sem Deus, que só está atrás dos seus próprios sonhos e projetos e objetivos. E desde que sua vida dê certo, que exploda a Rússia, que exploda a Ucrânia, que aconteça qualquer coisa no mundo,
Eu estou alcançando os meus sonhos. É só o Evangelho para tirar de nós essa natureza autocentrada, vazia, inútil, que só está pensando na próxima alimentação, se vai ser hambúrguer, se vai ser pizza, ou se vai ser comida, ou se vai ser churrascaria. Como que nós vivemos? Como que vivem os regenerados? Como que vive a igreja de Deus? Nós não vivemos pensando somente em nossas próprias vidas, mas a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Eu sei que isso vai ser esquisito. E eu nem gosto de falar, olha para a pessoa que está do seu lado e diga, porque isso é zoado, né? Mas eu vou fazer só hoje. Todo mundo vai me perdoar aqui hoje. Mas olha para o seu irmão e fala, você faz parte de mim. E eu faço parte de você. No corpo de Cristo. Gente, vocês entendem que no Evangelho não cabe essa superficialidade relacional. Tá tudo bem? Tá. E você? Tudo. E você? Tá bem. E você? Aí, eu também tô bem. E aí, tá tudo bem? Tá bem. E você? Tô bem. Aí você lá, tá tudo bem. Essa é a forma como o mundo vive. As pessoas são só um impedimento para a gente continuar dando nossos passos na direção do que a gente quer fazer para nós mesmos. Elas são só barreiras, empecilhos. É assim como esse mundo vive. Mas no Evangelho, entende uma coisa. Você nunca conversou com uma pessoa comum, porque todo ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus. E por que a gente se apressa? A gente não consegue ouvir, a gente não consegue falar com ninguém, a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue olhar para alguém. A gente começa a olhar para o relógio, a gente fica irritado. A gente perdeu a capacidade de se relacionar. É só o Evangelho que pode resgatar essa identidade relacional do homem, porque o homem que Deus criou é um homem relacional. Lá no Éden ele disse, não é bom que o homem esteja só. E por que ainda a gente está encarando nossos problemas sozinho e dizendo, ninguém tem nada a ver com isso? Será que o corpo de Cristo é só um conto de fadas? Ou a gente realmente acredita nesse negócio chamado igreja? Que Jesus disse, eu edificaria a minha igreja. É inadmissível que a gente entre aqui e não saiba o nome de ninguém e saia sem que ninguém saiba o nosso nome e dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. Mas nem um pouco preocupados com a missão de Deus, com a pregação da palavra, com tudo isso, com o discipulado. O Evangelho nos reconcilia com Deus e, por consequência, ele nos leva à reconciliação com o próximo. A graça de Deus operando em nós fará com que passemos a amar, cuidar e demonstrar interesse pelos nossos irmãos na fé. A graça de Deus operando em nós nos fará deixar de orbitar em torno de nossos projetos humanos para nos fazer existir em torno da missão de Deus no mundo, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Como estão os nossos relacionamentos com os irmãos da igreja? Como estão os nossos relacionamentos na igreja local? O objetivo dessa mensagem é tão somente nos lembrar que nós estamos em aliança com Cristo, o cabeça. Estamos em aliança com o corpo, com os nossos irmãos. Mas a gente vive um problema muito sério, que muitas vezes os irmãos nem se cumprimentam. Tem 2 corredores na igreja, né? Vamos fazer um só? A gente podia arrastar as cadeiras tudo para... Vai ter que passar na frente do irmão, não vai fugir para o outro corredor. Costumava dizer, quando eu pregava mais jovem, que no céu vai ter um corredor só. Gente, esses cumprimentos de Paulo não são
Paulo assim, a carta está muito curta, deixa eu falar um pouquinho mais para ficar um pouco maior. Não. Eles são sinceros. Eles são desejos sinceros que só o Espírito pode produzir no nosso coração. Essa é a primeira coisa que a gente aprende com esse texto. Qual? Você até esqueci. O novo homem nascido do Evangelho vive em comunidade. Ele tem comunhão com outros irmãos, cooperadores e igrejas locais. Segundo lugar, a família de Deus não está dividida entre homem e mulher, ricos e pobres, brancos e negros, judeus e gentios, escravos e livres, líder X e líder Y. Mas todos estão sendo conformados à imagem de Cristo pelo Espírito. Louvado seja o Senhor por isso. E a base, esse é o terceiro, dos relacionamentos no corpo de Cristo é a graça de Deus. Todos pecaram, todos mereciam a morte e a condenação eterna. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoou em Cristo Jesus. Irmãos, que graça preciosa. É graça porque nós não pagamos nada, mas é preciosa porque Deus pagou tudo. É graça porque nós fomos livres da morte através dela, mas é preciosa porque custou o sangue de Jesus. É a graça pela qual nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem do seu Filho. A graça pelo qual nós somos chamados eficazmente através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Graça pela qual nós fomos regenerados e nos tornamos um novo homem que se renova pelo pleno conhecimento segundo a imagem do Criador. Graça pela qual fomos convertidos, nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos na obra de Jesus Cristo para a salvação. Graça pela qual fomos justificados, nossos pecados foram apagados e a justiça de Cristo nos foi imputada. Graça pela qual fomos adotados pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus e agora fazemos parte da sua família. Graça na qual somos santificados todos os dias, até que a obra do Espírito se complete e estejamos livres da influência do pecado. Graça na qual somos capacitados a perseverar até o fim, até o dia da morte ou até o dia da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça pela qual seremos glorificados para reinar eternamente com Cristo. Nós seremos transformados e o veremos face a face. Quando eu digo graça esteja convosco, é essa graça que eu estou te desejando. É essa graça que eu quero que te acompanhe em toda a jornada até o céu. Desde o romper da aurora. Sabe quando começa o amanhecer, você vê aquela linha laranja no horizonte e o sol vai nascendo e aquela luz vai brilhando cada vez mais. A Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até se tornar um dia perfeito. E o meu desejo é que a luz de Cristo brilhe cada vez mais através de você, até que você se torne dia perfeito, até que aconteça o amanhecer definitivo. E o Senhor receberá toda a glória, porque essa salvação vem do Senhor. E nós lançaremos todas as coroas aos pés do Cordeiro de Deus, porque Ele é o Supremo Cristo. A nossa vida, que a gente chama nossa, ironicamente não é sobre nós, mas é sobre esse Cordeiro que venceu, pelo qual nós devemos viver agora todos os dias. É sobre Ele. Já não há mais nada que não pertence a Ele. Vamos orar.